Fim dos tempos. Olá pessoal, meu nome é Douglas e eu já falei nos 4 vídeos anteriores algumas coisas a respeito do fim dos tempos, coisas importantes, coisas certas que vão acontecer, porque o fim dos tempos é algo que vai acontecer. Não fique pensando que isso é uma fantasia, uma mentira, um engano. Não, isso é uma realidade. E Deus, o nosso Criador, já vem falando disso desde o princípio do mundo, por boca de seus profetas, por epístolas de seus discípulos, dos seus apóstolos, enfim. Ele sempre deu um jeito de avisar as pessoas sobre o fim dos tempos, principalmente no livro que se chama o Apocalipse de João, que está nas Escrituras. Você pode ler, eu posso ler, todas as pessoas podem ler e se inteirar do que está escrito, para saber as coisas que vão acontecer nesse mundo. E o fim dos tempos é uma delas. Nós devemos nos aperceber disso, devemos procurar entender essa questão, compreender isso, porque é algo que vai afetar as nossas vidas. Nós vamos viver essa época, esses dias de grandes coisas acontecendo. E quando essas coisas acontecerem, nós devemos estar conscientes do que devemos fazer, do que devemos praticar em nossa relação de uns com os outros. Porque o nosso próximo vai ser afetado por isso. As pessoas que você conhece, as pessoas que você não conhece, vão ser afetadas por isso. Elas vão precisar de ajuda, assim como você também, assim como eu. Então, nessa questão sobre o fim dos tempos, nós devemos saber o que devemos praticar quando essas coisas começarem a acontecer, como já está acontecendo hoje. Será que nós devemos ser egoístas e dizer para as pessoas se danarem enquanto nós estejamos bem? Será que é isso que deve acontecer de uns para com os outros? Claro que não. Quando as coisas que vão fazer com que o fim dos tempos aconteça, começarem a acontecer nesse mundo, sinais nos céus, no mar, terremotos em vários lugares, fomes, epidemias e várias coisas, nós devemos estar conscientizados daquilo que devemos praticar para com essas pessoas, porque elas vão precisar de ajuda, você vai precisar de ajuda, eu vou precisar de ajuda. Todos têm que se ajudar mutuamente nessa época, porque serão coisas terríveis demais. Coisas que nunca presenciamos com os nossos sentidos. Coisas que vão afetar a nossa mente, o nosso equilíbrio emocional. Muitas pessoas, como o próprio Senhor Jesus falou, vão desmaiar de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo nesse tempo, que vai ser o tempo que vai mostrar que, pelas coisas que vão acontecer, que o fim dos tempos está próximo. Nós já estamos vivendo essa época. Hoje, nesse século, agora, nós já estamos vivendo muitas coisas que são como o princípio das dores. Mas essas dores vão aumentar, vão se agravar ainda mais. E quem vai ser afetado é você e eu. Então, nós temos que entender isso. Nós temos que saber quais as coisas que devemos praticar quando o fim dos tempos começar a acontecer, através de várias coisas que vão acontecer nesse mundo. Então, existe um texto nas Escrituras que fala sobre isso. É um texto muito bem claro e simples para a nossa compreensão. Ele vai nos ensinar o que devemos praticar quando o fim dos tempos começar a acontecer. Então, eu vou ler esse texto aqui, que está na primeira epístola de Pedro. Muito interessante. Aqui, o apóstolo Pedro já falando sobre essa questão do fim dos tempos. Ele escreveu essa epístola lá no primeiro século da era cristã. Já estamos no século 21 da era cristã. Então já se passou muitos anos, muitos séculos já passaram desde quando essa epístola foi escrita, desde quando esse texto foi escrito.
Então, nós devemos entender que agora estamos mais perto ainda do fim dos tempos. É isso que nós devemos nos conscientizar. Devemos cair em si, cair na real sobre essa questão que vai acontecer. Então eu vou ler esse texto aqui agora, que é muito interessante. Ele começa assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Ele já começa falando aqui, já tentando situar as pessoas, já tentando fazer as pessoas se ligarem na realidade de que o fim dos tempos já está próximo. Porque ele diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Ou seja, ele quer dizer que isso logo vai acontecer. Então nós devemos entender isso, porque é algo sério que vai acontecer mesmo. Está próximo de acontecer. O fim de todas as coisas que nós vemos na face de toda a terra está próximo de acontecer. É hora de nos ligarmos nisso, nessa realidade, nesse fato que muitos hoje ainda não se deram conta disso ainda, não perceberam e estão vivendo a vida como se o fim dos tempos não fosse acontecer. Então, esse é o erro que ninguém pode cometer, porque o fim de todas as coisas está próximo, é o que está escrito aqui. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Agora ele vai falar aqui as coisas que nós devemos praticar, sabendo, já estando conscientizados de que o fim de todas as coisas está próximo. Quais são as coisas que devemos praticar nesse período de tempo, até o fim dos tempos acontecer mesmo de fato e verdade? Nós devemos fazer o seguinte, ele diz, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então, nesse período de tempo, nós devemos ser criteriosos, nós devemos ser sóbrios, ou seja, não devemos estar dormindo. Só pode ser sóbrio aquele que não está dormindo. Aquele que está acordado, esse sim é sóbrio. E é isso que devemos ser nessa época, sóbrios. E devemos também ser criteriosos, temos que ter critério em todas as coisas que estiverem acontecendo. Isso é importante, é muito importante e sério. Nosso procedimento tem que ser assim, temos que ser criteriosos e também temos que ser sóbrios a bem das vossas orações. É isso que nós devemos fazer. Mas temos que fazer mais coisas. Ele diz aqui, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, enquanto estivermos esperando o fim de todas as coisas acontecerem, nós devemos ter amor intenso uns para com os outros, amor fraternal, amor verdadeiro. Essa tem que ser a nossa prática. Temos que amar as pessoas. É nesse período de tempo que estiverem acontecendo muitas coisas no mundo, é que as pessoas estarão mais carentes desse sentimento, amor. Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que ter amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Isso tem que acontecer na prática. Então nós devemos cultivar esse amor. Devemos dilatar no nosso coração, amar as pessoas cordialmente. É isso que devemos fazer. Essa é a prática certa que nós devemos fazer no período em que o fim de todas as coisas se aproxima. É isso que devemos fazer. Mas temos que fazer mais. Ele diz aqui, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Então, a hospitalidade tem que ser uma prática mútua, de você para comigo e de mim para com você e para com todas as outras pessoas. Isso tem que ser mútuo, de ambas as partes. Tem que haver uma hospitalidade da parte das pessoas nesse período em que o fim de todas as coisas se aproxima. É isso que devemos entender. Quando ele quer dizer aqui que o fim de todas as coisas se aproxima, ele está se referindo ao fim dos tempos.
Nesse período, nós devemos ser hospitaleiros, receber as pessoas em nossa casa, sem murmuração alguma, sem ficar reclamando. É isso que devemos fazer. Esse é o procedimento que ele está nos ensinando aqui, através disso que está escrito, para podermos praticar isso com seriedade, com sinceridade, com verdade, em favor das pessoas. Devemos ser hospitaleiros. É o que está escrito aqui. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Aí ele diz mais: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então temos que servir uns aos outros. Temos que ser servos uns dos outros. E só podemos fazer isso se tivermos humildade em nossas vidas, para considerarmos as pessoas superiores a nós mesmos e vice-versa. É assim que tem que ser. Essa é a prática que nós devemos ter nesse período em que o fim de todas as coisas se aproxima. Devemos servir uns aos outros. O nosso serviço tem que ser em favor das pessoas. E assim tem que acontecer conosco também da parte delas. Tem que ser assim. Esse serviço tem que ser de ambas as partes, uns com os outros. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. É isso que devemos praticar. Então, aqui, nessa epístola, Pedro já estava falando para as pessoas naquela época, principalmente para os crentes, porque essa epístola foi escrita para os crentes. Mas isso que devemos praticar deve ser feito de forma geral. Não é só os crentes que têm que praticar isso. Todas as pessoas conscientes têm que fazer isso, têm que praticar essas coisas que foram escritas aqui. Porque quando o fim de todas as coisas estiver se aproximando, vai acontecer muitas coisas na terra. Muitas coisas graves, muitas coisas que vão afetar as pessoas, muitas coisas terríveis. E é nesse momento que as pessoas irão precisar de ajuda, irão precisar de alguém, de uma mão estendida, de uma palavra de amor, de uma compreensão. Vão precisar ser acolhidas. Então, é necessário sim que as pessoas entendam isso que foi escrito aqui, para que isso seja praticado pelas pessoas nesse período de tempo, que já está próximo de acontecer. O fim de todas as coisas está próximo. É bem claro esse texto. É tão claro que não deixa dúvida, mas sim certeza e convicção de que é isso que vai acontecer. E quando essas coisas acontecerem, nós temos que estar preparados para agir, praticando essas coisas que foram escritas aqui, ensinadas para nós praticarmos, colocarmos em prática, em favor das pessoas, em favor uns dos outros. Temos que se ajudar mutuamente. Esse período da história que vai culminar com a volta do Senhor Jesus e com o fim dos tempos, é um período gravíssimo. Grande tribulação vai acontecer nesse mundo, coisas terríveis. É isso que está escrito. Então, nós devemos entender isso. Porque se você quiser ser ajudado, você vai ter que ajudar também. Aquilo que você quer que as pessoas façam para você, você tem que fazer para elas também nesse período. Então, você está entendendo? É isso que devemos fazer. E as Escrituras nos ensinam a respeito disso. Esse texto aqui nos ensina claramente isso. E eu espero que esse ensinamento possa ser útil em nossas vidas. Possa ser útil e possa ser eficiente, para quando praticarmos essas coisas, os resultados possam ser bons, tanto para as pessoas, como também para nós, para todos de forma geral. Então, essa é uma mensagem para todas as pessoas que estão vivas hoje nesse mundo, que já estão presenciando aí os fatos que vão se agravando cada vez mais à medida que os anos passem, até o fim dos tempos chegar, até o fim de todas as coisas acontecer. Então, pessoal, essa é uma mensagem séria e importante. Eu espero que você tenha entendido isso. Porque tanto você como eu devemos praticar o que está escrito aqui. É algo muito importante e sério. Não podemos negligenciar isso, não podemos agir como ignorantes, como brutos, irracionais, inconsequentes, insensatos.
Nesse período não, nesse período de tempo em que o fim de todas as coisas se aproxima, é hora de praticarmos isso que foi explicado aqui. É isso que devemos fazer. Então eu espero que todas as pessoas entendam isso, se conscientizem disso, porque quando essas coisas começarem a acontecer, é hora da nossa ação efetiva ser praticada em favor das pessoas. Eu espero que todos façam isso mutuamente uns com os outros. Essa é a mensagem de hoje que eu deixo aqui para todas as pessoas que estão vivas hoje nesse mundo. Essa é uma mensagem séria e importante que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas e que eu espero que todos possam entender. Então essa é a mensagem de hoje para as nossas vidas. Mensagem séria e importante, falada em nome do Senhor Jesus. Amém.